Mulher dependente química pede ajuda e o Noticidade consegue internação. Ela é mãe da jovem estuprada pelo próprio pai e luta pelo bebê. Votorantim registra vazamento de cloro na água da cidade. Em Itu, o vazamento foi de gás natural. Com o desabamento de parte da parede do pátio Ciane Shopping, as atenções são voltadas para outros prédios históricos de Sorocaba. Olá, boa noite. Na edição desta quarta-feira, 9 de janeiro, o Noticidade começa mostrando o Votorantim, que registrou hoje pela manhã vazamento de cloro em uma das estações de tratamento de água. O vazamento foi nesta estação, no bairro Barra Funda. De acordo com a concessionária que administra o tratamento de água, o equipamento novo que controla o cloro apresentou problema e por isso provocou o vazamento. Um funcionário que estava no local inalou o produto, teve falta de ar e foi levado ao pronto-socorro da cidade. O problema foi controlado por homens do Corpo de Bombeiros de Votorantim. O tenente explica que o contato com o cloro é prejudicial à saúde. O cloro, ele é perigoso por quê? Porque ele é tóxico e ele pode ocasionar queimaduras nos olhos, no trato respiratório das vítimas. E segundo a assessoria de imprensa da empresa, o vazamento foi de pequenas proporções e contido rapidamente. O funcionário levado ao hospital já recebeu alta. A concessionária esclarece que funcionários e bombeiros são treinados para o uso de equipamento de cloração. O abastecimento de água não foi interrompido. E outro vazamento foi registrado na cidade de Itu. Desta vez, o problema foi com gás natural. Seu Antônio estava com 3 colegas de trabalho quando, sem querer, perfurou o cano de gás natural a aproximadamente 40 centímetros abaixo da terra. Assim que bateu a pancada, já explodiu, já aquele cheiro, sabe? Muito forte mesmo. Aí teve que fechar rapidinho para dar segurança pro pessoal, né? O vazamento foi na calçada deste imóvel em reforma. Foi durante a abertura de buracos para a instalação de tapume que houve a ruptura. Antônio disse que a tubulação é antiga e não viu nenhum tipo de aviso sobre os riscos. O local do acidente é próximo a um ponto de ônibus e teve de ser interditado. O pessoal da guarda já fechou já. Aí já isolou também, pronto. A ação foi rápida e por telefone a assessoria da Gás Natural informou que havia sinalização na calçada onde houve interferência na rede. E salientou ainda que é de responsabilidade das empresas que realizam as obras verificar se no local existe tubulação de gás, assim como de água e também de esgoto. Um frigorífico clandestino foi lacrado no Jardim Bela Vista, em Tatuí. A vigilância sanitária recebeu denúncias de mau cheiro e restos de carne jogados em via pública. No local ficou constatado que as carnes estavam sem refrigeração necessária e higiene adequada para a manipulação. A empresa também não tinha autorização para funcionar. Os responsáveis vão responder por crime ambiental e crime contra a relação de consumo. Sorocaba registra o primeiro caso de dengue do ano. A vítima contraiu a doença na própria cidade. Ela mora no Parque das Banheiras, na Zona Norte. A prefeitura pede que a população mantenha os cuidados de prevenção, eliminando os criadouros do mosquito transmissor. Mãe da menina estuprada pelo pai pede ajuda. Ela é dependente química e o Noticidade conseguiu a internação. Veja. Ela mostra os 7 pontos que levou depois de escapar da tentativa de estupro quando morava na rua. Agora, com o apoio da família, Sheila quer uma vida melhor. Por causa do vício, ela abandonou os 4 filhos e o marido por 3 anos. Eu não sabia se estava morta, se estava viva, para onde que estava, né? Sheila foi encontrada por acaso há 2 dias pelo cunhado e aproveitou para pedir ajuda. Recomeçar tudo de novo. E cuidar, né, da minha neta que chegou aí, né? Arrumar um serviço. E bola pra frente, esqueceu o que ficou pra trás. A esperança é de um 2013 bem diferente. Por meio do Departamento do Jornalismo da TV Sorocaba, SBT, Sheila conseguiu uma vaga neste centro terapêutico instalado em Araçoiaba da Serra. Hoje, pela manhã, ela passou por uma triagem com a enfermeira e depois por uma avaliação com a psicóloga. A mulher de 34 anos afirmou que experimentou maconha quando ela era menor de idade e o uso do crack começou há 10 anos. A internação de 8 meses é o início para a tentativa de largar o vício. Os primeiros 3 meses é a desintoxicação. A segunda etapa do tratamento é a desintoxicação psíquica.
né? Que é através de uma mudança aí de pensamentos que vai afetar aí os comportamentos. Não significa que ele nunca mais vai retornar ao uso, né? Então ele tem que estar sempre aí fazendo o pós-tratamento, ele tem que estar sempre querendo estar limpo, né? O centro de terapia atende 350 homens e mulheres que já tiveram envolvimento com entorpecente. No local amplo e com muito verde, os pacientes aproveitam para refletir sobre o que passaram e sobre o que querem da nova vida. Depois que tem uma dependência instalada, né, fica muito mais difícil a gente conseguir reverter esse quadro. Lógico que tem uma grande chance, né? Nós precisamos do paciente e da família, estruturar a família para receber esse paciente novamente. Enquanto Sheila morou na rua, a família enfrentou sérios problemas dentro de casa. A irmã dela descobriu que o cunhado estuprava as próprias filhas e engravidou uma delas. O homem foi preso no mês de agosto. Na época, a menina conseguiu autorização judicial para praticar o aborto, mas ela optou pela gestação. A criança nasceu no dia do Natal. A adolescente, que completou 15 anos ontem, fala da falta que a mãe fez em casa. Ela cuidava da gente. E depois que ela ficou da droga, ela abandonou a gente. As irmãs não têm dúvidas de que o crime de estupro não teria sido cometido pelo próprio pai, caso Sheila não tivesse contato com as drogas. Eu me sinto culpada por ter saído de casa e deixado os filhos, né? E a bebida e droga acaba qualquer família, né? De acordo com o juiz da Infância e da Juventude que acompanha o caso, Gustavo Scaff de Molon, a adolescente foi ouvida hoje à tarde por uma psicóloga no Fórum de Sorocaba. Um laudo da análise será entregue ao juiz, que vai determinar se a menor de idade, mãe do bebê, tem condições de criar a criança. Ele vai determinar também se a família tem condições financeiras. Infelizmente, essa realidade que acabamos de ver atinge várias famílias. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta que 12% da população brasileira é dependente do álcool. E estamos falando de quase 23 milhões de brasileiros. E a falta de estrutura familiar é assunto que a gente vai discutir agora com a psicóloga Valquíria Regina Ramírez Miguel. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tem como prevenir vício nas famílias? É bastante complexa, né, essa questão. Existem autores que relatam a causa do vício pela própria genética, ou o meio também é bastante um fator que bastante determinante, né, na condição aí do uso, né, de álcool e drogas. A gente, né, percebeu que a filha, né, sentiu a falta da mãe, a presença da mãe fez muita falta. Então isso assim, deixa a família sem nenhum tipo de estrutura psicológica para poder ir à frente com o desenvolvimento dessa família. Então, pai e mãe presentes. No caso, pedir ajuda para quem e onde? Então, hoje, como se tem uma condição socioeconômica bastante prejudicada, né? Isto pode até se recorrer à própria escola, muitas vezes. É bastante comum os jovens buscarem apoio na escola. E mesmo entre amigos, com os professores, né? E essa é uma questão social e bastante importante, até porque a condição sistêmica dessa família, quando um deles, né, se ausenta, e como no caso, a violência foi duplamente, exatamente, né, teve um estupro ainda, né? Então, assim, é claro que afeta todos os membros dessa família. No caso do estupro, a denúncia tem que ser feita, mas também é complicado denunciar a própria família. Sem dúvida, né? Os casos de abuso, em geral, eles são mantidos através de chantagens e ameaças, isto quando são pessoas estranhas. Quando isto vem do pai, né, do próprio pai, da onde se espera proteção, a garantia de sobrevivência, vem uma violência, né? É claro que é muito mais complicado e muito mais difícil para que possa pedir ajuda, para que essa adolescente pudesse realmente buscar aí um recurso para poder ter um apoio. O amor e o diálogo ainda prevalecem, né? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada aqui a no vocês. Cidade. Obrigada. O
O delegado titular do DNT7, Weldon da Costa, responsável por 5 seccionais, entre elas Itapetininga e Sorocaba, foi dispensado do cargo. A decisão da Secretaria de Segurança Pública foi publicada hoje na imprensa oficial. E quem assume agora é o delegado Júlio Vieira Gebert. Depois da queda de uma parede de 10 metros de altura do prédio histórico no centro de Sorocaba, outras arquiteturas chamam a atenção pela estrutura antiga. Veja a nossa reportagem. Eles são charmosos, feitos com uma arquitetura diferente das construções mais novas. Os prédios antigos contam um pouco da história da cidade de Sorocaba. É possível encontrar no centro da cidade e nos bairros casas quase centenárias. Mas o desabamento da parede de uma fábrica na construção do Shopping Ciané trouxe o medo de novos acidentes com construções antigas. Será que isso pode acontecer de novo? Fomos a prédios centenários para conversarmos com o presidente do Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural de Sorocaba. De acordo com ele, o risco de novos acidentes em estruturas consolidadas é mínimo. A atenção deve ser maior com os prédios em reforma. A responsabilidade sobre essas obras é do proprietário e de quem faz a reforma. É como se fosse um paciente de uma certa idade, né? Ele requer um pouco mais de cuidado, né? Então nós temos que ter esse cuidado. E o conselho, ele sempre que solicitado, ele acompanha. Em obras desse tipo é necessária a instalação de tapumes, que limitam a circulação de pessoas naquela área. Os prédios com mais de 80 anos têm colunas altas, janelas mais largas porque não havia ventilação artificial e eram feitos basicamente de tijolos, reflexos da tecnologia da época. Por isso, para reparos e alterações, é preciso levar essas diferenças em consideração. A antiga fábrica Santo Antônio, onde aconteceu o acidente, é tombada pelo patrimônio histórico da cidade. Nesse processo de preservação, o prédio não poderia sofrer alterações que descaracterizassem a fachada. Por isso, as paredes foram mantidas. Desde o início do processo de tombamento, foi proposto pelos antigos conselheiros, né, quando foi aberto, o grau de proteção 2. O grau de proteção 2 é mais as fachadas, a volumetria, né, e seu entorno. Então também a gente procura que as fachadas sejam mantidas, que a volumetria seja respeitada, todo nesse sentido. Do mesmo modo, são tombados prédios como o antigo Fórum, que tem projeto para reforço na fundação, da estação ferroviária e da Fundec. De acordo com o conselheiro, essa é uma forma de preservar a história da cidade. Esse tombamento se dá depois de aberto um processo, né? Esse processo é instruído e mostrado a sua importância histórica, cultural, arquitetônica, paisagística, né? A evolução da cidade. Nós vivemos, né, 50 anos, mas o patrimônio fica 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, 200 anos, 500 anos. Então, o patrimônio ele conta essa história, né? Uma das suspeitas sobre as causas do desabamento do muro do pátio Ciané é de que a água da chuva tenha enfraquecido a estrutura. Por isso, é importante também ficar atento a alguns indícios de infiltração, como o nascimento de plantas, que mostram a presença de água e que abalam ainda mais a estrutura. De acordo com o presidente do conselho, todo tipo de construção exige essa atenção especial. A infiltração ela é perigosa tanto nas construções antigas quanto nas construções modernas. Então, logo que detectado uma fissura, uma trinca, né, é importante que o proprietário ele fique atento a isso para que essa infiltração não chegue a abalar qualquer estrutura da edificação. A prevenção sempre é o melhor caminho, ainda mais para não colocar em risco a vida de muitas pessoas. Amanhã a previsão é de chuva durante todo o dia. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Pilar do Sul, mínima de 17, máxima de 22 graus. Sorocaba tem mínima de 18. Em Porangaba, a temperatura varia entre 19 e 24 graus. Máxima de 26 graus em Várzea Paulista. Um adolescente de 15 anos morreu afogado em uma represa no bairro Lagoão, em Salto de Pirapora. De acordo com a polícia, ele nadava com um grupo de amigos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
Carnaval de rua está confirmado em Sorocaba e a Câmara Municipal realiza amanhã sessão extraordinária para votar projeto de lei que libera R$225 mil. O dinheiro será dividido entre blocos e escolas. Já em Tapetininga, a Prefeitura anunciou hoje que este ano não haverá o Carnaval de rua. O motivo é contenção de gastos. Os aproximadamente R$250 mil que seriam aplicados na festa popular devem ser destinados para a área da saúde. Escolher a profissão certa não é uma tarefa fácil. Jovens prestam vestibular neste começo de ano na tentativa de ingressar no curso certo, mas na prática a realidade pode ser outra. Veja. Ele recebe salário para fazer o que para muitos é um passatempo. Tiago navega o dia todo nas redes sociais. Por meio da internet, ele verifica como está a imagem de clientes de setores diversos. No trabalho que eu faço hoje com meus clientes no ambiente online, faz muita diferença isso, né? Saber o que chama a atenção do público, como a hora certa de dar um insight, jogar alguma ideia. Né? Não ficar só vendendo. Mas a carreira bem-sucedida só começou depois de algumas tentativas em outras áreas. Fiz 2 anos de Ciências Sociais, prestei um novo vestibular, fui para Artes Cênicas, fiz o bacharelado lá com habilitação em direção teatral. Fiquei 6 anos aí, além dos 2 que eu já tinha feito. Então, com essa bagagem, acabei entrando numa agência, no início uma agência pequena e depois fui crescendo dentro das agências. A escolha pela profissão, muitas vezes, tem de ser feita em uma época difícil, explica esta psicóloga. Geralmente, é quando o jovem está em busca da independência, da autonomia e da própria identidade. Ele recebe muitas influências do grupo, da família, da mídia, mercado de trabalho, profissões em alta, profissões em baixas, a parte financeira. Mas é muito importante que ele possa saber do que ele gosta, porque esse é a chave do sucesso. Ela conclui que a melhor hora de parar e trocar de curso é quando começa a indecisão. É muito importante que faça essa pesquisa interna, né, para que ela possa parar para pensar quem é ela, que contexto que ela vive, do que ela gosta, do que ela não gosta, né, e obter muitas informações do mercado de trabalho, dos cursos oferecidos, saber o que cada curso oferece. Está comigo o Fernando Negrão, que é professor universitário há mais de 20 anos. Professor, é possível detectar aquele aluno que começa a demonstrar insatisfação pela escolha dele em sala de aula? É possível. É possível porque a gente vai percebendo a insatisfação dele nas atividades que são desenvolvidas na faculdade. Então, ele não está curtindo fazer aquele trabalho, ele não mostra vontade ou disponibilidade de realizar aquele exercício. Tudo parece ser um fardo para ele durante a atividade. E tem como reverter? De repente, uma aula prática pode incentivar e voltar a decisão dele? Não. A aula prática ela vai apenas agregar valor para aquele que escolheu a profissão adequada. Para aquele que não quer a atividade, a aula prática fica mais complexa ainda. É onde ele vai fazer uma atividade que não toma o gosto. E, consequentemente, a gente percebe que é melhor hora de parar e começar de novo um outro curso. O senhor acredita que o teste vocacional ainda pode ajudar nessa escolha? Ele ajuda, mas ele pega por áreas do conhecimento e muitas vezes ele tem uma área do conhecimento que ele entende ser a melhor, mas não necessariamente é aquela específica. Então a área de ciências exatas, biológicas, humanas, mas qual é o curso que ele deve fazer? Então é isso que é difícil para que o jovem decida. Pode acompanhar um profissional um caminho na prática? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos várias situações, inclusive de alunos que fizeram outros cursos, como disse a psicóloga, por um momento de escolha e até por questão financeira, a profissão da moda, e depois mudam. Eu já dei aula para vários alunos, por exemplo, de cursos da área de saúde, que veio para a área de humanas. Professor, muito obrigada pela sua participação e também foi meu professor. O Noite Cidade termina aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.